Ação conjunta contra a fraude do ICMS cumpriu mandatos na região metropolitana. O sucesso da Girafa Jazz e mais, IBGE divulgou o aumento no PIB. Essas e outras notícias você acompanha aqui na sua Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Eutz e te faço companhia até às 9 horas aqui, na sua Vale TV. Vamos agora à previsão do tempo e temperatura para a nossa região. Ação conjunta contra a fraude do ICMS cumpriu mandatos na região metropolitana. A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Estão sendo cumpridos mandatos de busca e apreensão na região metropolitana para combater o esquema de um grupo econômico no ramo de distribuição de medicamentos, com fraudes contra o ICMS que superam 150 milhões, incluindo sonegação fiscal e fortes indícios de ocultação financeira e patrimonial. Com o apoio da Brigada Militar, são cumpridos mandatos em 8 residências e empresas entre Porto Alegre e Canoas. Um exemplo claro disso, ou seja, você pratica o crime de sonegação, no caso recolhendo do contribuinte, não repassando esse dinheiro ao fisco, se apropriando dele, né? E a partir daí você começa uma série de operações que envolvem, como está envolvendo aqui um crime de lavagem de dinheiro, em que essas sucessivas mudanças de patrimônio, retirando o patrimônio da empresa em tese devedora, deixando aquela empresa sem solvência depois para responder pelas dívidas, e sucessivas operações dessas vão fazendo com que aquele patrimônio fique, digamos assim, pelas operações blindado de uma cobrança direta da dívida. Então você tem que reestruturar toda uma cadeia até poder chegar efetivamente no patrimônio que foi constituído a partir da apropriação indébita da sonegação fiscal. Basicamente, grosso modo, é isso. A grande dificuldade que se tem hoje é que muitos se utilizam de um expediente que dolosamente configura o crime, ou seja, você recebe desconta o dinheiro que seria relativo ao fisco, em boa parte até declara esse valor como se fosse uma mera dívida, e esse valor passa a ser trabalhado no sentido de sucessivas fases que o retiram, digamos assim, daquela esfera de ataque do Estado para recuperar o dinheiro que foi ilicitamente ou espuriamente sonegado. E foi assim que vocês descobriram toda essa fraude? Essa fraude ela é muito complexa, então ela demanda um trabalho, e por isso a articulação de todos, com um grande número de provas, as informações da Receita, isso precisa ser agregado a partir delas com medidas judiciais de quebras de sigilo, né, que vão agregando e vão possibilitando que você busque o caminho desse dinheiro, reconstrua o caminho da sonegação e chegue aos verdadeiros responsáveis. A tarefa agora é judicialmente punir, inclusive, as pessoas físicas que são responsáveis por isso e conseguir, no patrimônio delas ou das outras empresas que sucederam aquelas que foram quebradas, a recuperação aos cofres do Estado. A gente tem um grupo especializado setorial, no caso de medicamentos, que investiga, né, e acompanha e monitora todas as operações das empresas. E também com informações de inteligência obtida no setor, com outras empresas, né, que vamos identificando que as operações não estão num comportamento normal e, mais do que isso, essas empresas têm o hábito de declarar e não pagar.
Então, a partir daí, cria uma situação de inadimplência contumaz. Mas não é uma inadimplência por mera inadimplência, e sim é uma inadimplência por fraude. É feito para fraudar isso. E nesse caso específico dessas empresas aqui, é um grupo que, por exemplo, agora trabalha com 5 empresas, mas já tinha fechado 10 empresas que acumulam dívidas e que tu não consegue depois recuperá-las. É perigoso do ponto de vista, nesse caso específico de medicamentos, tu imagina que essas empresas podem estar comercializando medicamentos roubados, medicamentos que vão chegar no consumidor, no cidadão, e que pode ter uma origem desconhecida. Então, afeta inclusive a questão da sociedade, mais especificamente na saúde. Então, nós temos uma série de riscos associados a essas práticas concorrenciais desleais que são praticadas por essas empresas, e não só prática concorrencial, é fraude mesmo, é fraude estruturada. As empresas são feitas para sonegar, para fraudar o físico e fraudar a sociedade. O IBGE divulgou o resultado do PIB, Produto Interno Bruto. O resultado positivo se deu pelo aumento do consumo das famílias. A maior alta do terceiro trimestre foi do setor de agropecuária. Tiago está trabalhando neste restaurante no centro do Rio há um mês. Com um salário fixo, ele planeja aumentar os gastos pessoais. Procuro ter sempre o essencial para a saúde, bem-estar. Então, investimento para mim, uma alimentação saudável, vou poder comer direito, que eu já sentia muita falta. Voltar a praticar meus exercícios, academia, tudo mais, natação, o que eu gostava de fazer e não fazia por condição financeira. O consumo das famílias foi um dos destaques do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre. Aumentou 0,8%. No geral, o PIB cresceu 0,6% em relação ao segundo trimestre de 2019 e alcançou 1,842 bilhões de reais. Na comparação com o mesmo período de 2018, o crescimento foi de 1,2%. O acumulado do ano ficou em 1%. Na análise por setores, a maior alta do terceiro trimestre foi da agropecuária, com 1,3%, seguida pela indústria, com 0,8%. Os serviços que têm o maior peso no índice tiveram um avanço de 0,4%. A gente já recuperou, em relação ao pior momento, que foi no quarto trimestre de 16, a gente já está no nível 4,9% acima desse pior momento, que foi no quarto trimestre de 2016. Então, a gente está se recuperando, mas ainda estamos num nível, num patamar pré-crise. Você tem um cenário que a taxa de juros está baixa e o crédito também voltou. Então, a tendência é que com esse crescimento de consumo mais crédito, você ainda tenha consumo e investimento puxando o crescimento para 2020. Líderes do Mercosul se reuniram em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, para mais uma reunião da cúpula. Assim, o Brasil encerra mais um período na presidência do bloco. O Brasil encerra o período na presidência do Mercosul com uma reunião de chefes de Estado no Rio Grande do Sul. No encontro, serão apresentados os resultados alcançados. Segundo o Itamaraty, o ano foi muito bom para o bloco, marcado pelos acordos comerciais com a União Europeia em junho e com a Associação Europeia de Livre Comércio, assinado em agosto. O período também serviu para resolver impasses internos. Avançamos muito esse semestre. Com trocas de informações técnicas, conceitos, e isso era uma prioridade para o Brasil e nós estamos satisfeitos com o resultado. Evidentemente, o objetivo brasileiro teria sido já lançar uma reforma da TEC, mas é um tema complexo que precisa de muita conversa e muita negociação. E pela primeira vez, a cúpula do Mercosul será realizada fora de Brasília. E o local escolhido foi o município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, um dos principais pontos turísticos do país, com destaque para a produção de uvas e vinho. Aqui neste local, o presidente Jair Bolsonaro vai receber os chefes de Estado do bloco. Estão previstas assinaturas de acordo de cooperação e também o andamento das negociações sobre uma tarifa externa comum. Avançamos em termos de facilitação de comércio, indicações geográficas. Em alguns temas, por exemplo, em serviços, nós avançamos em matéria de serviços financeiros, regula a atividade de bancos e seguros, e agora também vamos aprovar um acordo na nossa presidência nessas matérias. Então, todos esses avanços que a gente fez
com a União Europeia estão permitindo a gente recuperar o tempo perdido no plano da agenda interna intra-Mercosul. As duas últimas matérias que vocês assistiram é da nossa parceira TV Brasil. E vocês lembram da história da girafa Jess, que foi abandonada pela sua mãe na África do Sul e adotada carinhosamente por um cachorro? Pois é, essa história está ganhando o mundo. Vamos rever o vídeo? A girafa chegou com 2 dias de vida, muito desidratada, fraca e precisou se alimentar pela veia. Jess ficou 18 horas em coma e durante esse período ganhou a companhia do cão de guarda da ONG, o Hunter. Ele não saiu de perto da girafinha nem por 1 minuto e deixou de comer enquanto Jess estava na situação mais crítica. Segundo a ONG, com a melhora da saúde dela, o apetite de Hunter voltou. E a amizade entre eles é cada dia mais surpreendente. A bebê girafa já se alimenta melhor e se recupera bem. Quando estiver 100%, Jess deve voltar ao seu habitat. Enquanto isso, conta com os cuidados e a companhia do seu amigo Hunter. Mais uma grande reportagem da nossa parceira TV Brasil. Segunda eram 117 vagas de emprego. Hoje, quarta-feira, são 138 vagas ofertadas pela AME, Agência Municipal de Emprego de Novo Hamburgo. Lembrando que para se candidatar é muito fácil. O candidato deverá comparecer na rua Joaquim Pedro Soares, 346, no centro, com a carteira de trabalho em mãos. Destacam-se as vagas de atendente, auxiliar, eletricista, professor, servente de obras e servente de obras. Está aí na tela as vagas que se destacam. E também, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a AME de Novo Hamburgo vai oferecer 21 oportunidades exclusivas para, então, pessoas com deficiências. Destacam-se as vagas de atendente central de telemarketing, atendente de farmácia, balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, auxiliar técnico de educação e vendedor interno. Uma correção, acho que eu li errado, não tem vaga para professor não, é em outro setor. Mas vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores, não saia daí. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares.
Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta com o Vale News de hoje. O Seminário Regional de Espécies Exóticas Invasoras que causam impacto no meio ambiente aconteceu ontem na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, já existem 127 espécies invasoras identificadas. Você sabe o que aquele caracol que aparece no seu jardim tem em comum com o sagui, com peixes como a tilápia e a carpa e até com o javali? Todos eles são classificados como espécies exóticas invasoras e causam impacto no meio ambiente. Espécie exótica invasora é aquelas espécies que possuem a sua distribuição natural da espécie em outro local. Ou seja, são espécies de outra região que não aqui. O que caracteriza essa espécie como uma espécie invasora é o fato dela conseguir se adaptar a esse ambiente, se reproduzir e causar impactos, tanto ao meio ambiente quanto à economia e à saúde tanto humana quanto animal. No Rio Grande do Sul, existem 127 espécies invasoras identificadas, que estão listadas desde 2013. Dentre essas espécies, ela é dividida em duas categorias. Aquelas que são mais restritivas, né, aquelas espécies que são extremamente agressivas ao ambiente. Então não é permitido o transporte, não é permitido a criação, o cultivo. E aquelas espécies que já possuem um arranjo produtivo instalado, que são importantes para a economia, e elas estão numa outra categoria, na categoria que é possível continuar a produção, obviamente, porque tem um retorno econômico significativo e importante para o Estado, mas ela precisa ter um cuidado a mais com os processos de invasão. Há um ano foi criado o Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. O programa é dividido em 3 eixos principais, que é prevenção, controle e monitoramento. Uma das ações do programa foi a realização de um seminário regional, que ocorreu na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, com a participação de autoridades e pesquisadores do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, além de representantes de órgãos ambientais federais. Esse evento surgiu da necessidade de integrar as nossas ações com as ações de outros estados. E com o Uruguai e com a Argentina, porque a gente está também num estado de fronteira. A gente não pode só trabalhar localmente, cada estado trabalhar no seu núcleo, no seu estado. A gente tem que trabalhar em conjunto, porque as espécies elas caminham, elas vão com o vento, elas vão com as aves. Então a gente precisa ter a mesma estratégia de uma invasão, a gente tem que trabalhar para conter uma invasão. As exóticas invasoras são consideradas a segunda causa em todo o mundo de perda de diversidade biológica. A questão não é só a perda de espécies, mas sim a perda de ambientes naturais e, com isso, a perda de serviços ecossistêmicos, seja de produção de água, de questões microclimáticas, de fertilidade de solo, de polinizadores e de insetos que são benéficos para a produção agrícola e muitas outras coisas. Nós temos culturalmente uma tendência ainda a usar espécies exóticas ao invés de usar espécies nativas. Então, se você olhar os jardins e quintais de casas, muitas vezes nós temos plantas exóticas, muitas vezes elas são invasoras e a gente nem sabe, ao invés de usar as espécies nativas e valorizar a nossa diversidade biológica. Além do seminário, foi elaborado também o Plano de Controle do Javali, uma das espécies que mais afeta o Estado atualmente, além da criação de um aplicativo em que o cidadão pode ajudar no monitoramento do javali e do cervo axis. No ano que vem, outras espécies também estarão disponíveis. A gente está trazendo o conceito de ciência cidadã com esse aplicativo, que nada mais é que convidar a sociedade para também ser cientista e nos ajudar a monitorar as espécies. A Polícia Civil comemorou ontem 178 anos e prestou homenagem aos policiais com 20 e 30 anos de serviço. Nosso muito obrigada e parabéns pelo trabalho em favor das leis e dos cidadãos. Uma atuação que pode ser resumida em números. De janeiro a setembro deste ano, mais de 500 mil ocorrências criminais. 3 mil armas de fogo apreendidas. 4 mil pessoas presas em flagrante. 1.300 foragidos capturados. Em relação às apreensões de drogas, só de maconha foram 3.137 quilos este ano. Esses são os dados mais recentes da Polícia Civil do Estado, resultado de um trabalho executado por 5.300 agentes.
Esta semana, a instituição chega aos 178 anos. Uma instituição que é pautada pela hierarquia e pela disciplina. A Polícia Civil tem como missão constitucional a investigação dos delitos. A nossa meta é a investigação cada vez mais qualificada e efetiva. Então, vários indicadores de criminalidade que nós podemos comemorar comparados ao ano de 2018, e aqui trago apenas dados do estado do Rio Grande do Sul, redução de 35% de roubo de veículos, por exemplo, redução de mais de 25% de homicídios, 12% de redução no número de feminicídios, tudo isso graças ao trabalho integrado de todas as forças de segurança, mas aqui eu tenho que reconhecer o esforço e o comprometimento dos policiais civis. A celebração, que aconteceu no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, teve homenagem aos servidores que completaram 20 e 30 anos no serviço policial. Todos receberam a medalha Plínio Brasil Milano, em alusão ao delegado que foi referência na instituição nas décadas de 30 e 40. Com quase 2 séculos de vida, hoje a Polícia Civil também é sinônimo de modernidade. Como, por exemplo, a delegacia virtual, que facilita o registro de vários tipos de ocorrências. No site, além dos canais tradicionais de atendimento, a instituição também conta com um número de WhatsApp com foco em denúncias. Nós estamos querendo deixar os balcões das delegacias efetivamente para quem precisa daquele trabalho de investigação, aquele atendimento personalizado, uma vítima de crimes mais graves. Portanto, a nossa delegacia online, que hoje pode ser acessada pelo próprio site da Polícia Civil, ela promete, e está efetivamente acontecendo, o chancelamento de ocorrência no máximo em 2 horas. Isso é qualificação no atendimento ao cidadão, e no ano de 2019 buscamos mais efetividade e a promessa de que em 2 horas o cidadão terá, no conforto da sua casa, o registro chancelado pela Polícia Civil. O Ministério da Saúde credenciou 66 novos serviços de atendimento à pessoa com deficiência ontem, terça-feira, dia 3, coincidentemente no dia em que é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Serão investidos mais de 70 milhões por ano em capacitação de profissionais para a rede de atendimento. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação dos serviços de saúde direcionados a essa população. Serão 66 novos serviços que vão funcionar em 20 centros de reabilitação, 8 especializados em doenças raras, 7 oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos, incluindo os que integram a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Um dos desafios do Ministério da Saúde é capacitar profissionais nos setores de odontologia e ortopedia. Por isso, serão investidos mais de 70 milhões de reais por ano. A saúde bucal é um drama para a criança com deficiência e para a família. Para isso, a atenção bucal, a saúde bucal, está partindo para a capacitação, para a formação, para a sensibilização dessa rede, para a gente poder fazer uma boa primeira abordagem. A primeira-dama Michele Bolsonaro lembrou que não basta apenas ter leis para essa população. Leis não bastam. Precisamos de ações verdadeiramente transformadoras para tornar o nosso país mais acessível. Essa última matéria que você assistiu também é da nossa parceira TV Brasil. O Vale News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. Até amanhã.